A paz do Senhor Santos, eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui para falar de um tema que é muito esquecido, que é pouco falado e que é pouco tratado também. E acredito eu que é algo muito importante que deve ser, assim, constantemente dito para que as pessoas possam tratar. Eu quero falar sobre a inveja. Antes de tudo, eu queria voltar um pouquinho com vocês atrás para nós termos uma noção de como é o nosso estado como seres humanos, como homens. Depois da queda lá em Gênesis 3, a raça humana ficou completamente contaminada, completamente perversa, completamente desestruturada. O que foi feito no início, o que foi dado no início foi deturpado. E nisso ganhou uma nova face, que é a face do pecado, que antes não fazia parte da raça humana. E com tudo isso, nós fomos propensos a cairmos em várias coisas. Nós lidamos com sentimentos. E dentre esses muitos sentimentos, existe também o sentimento da inveja. Assim como o amor, a longanimidade, a paciência, a ira e muitos outros sentimentos, a inveja também faz parte de um sentimento. E dentre muitos sentimentos negativos, como a ira, o rancor, a inveja faz parte dele, é o pacote que está dentro daquilo que é a herança do pecado. Nós herdamos esses sentimentos por conta da queda do homem. Então, é importantíssimo que nós olhemos para esse tema, para esse problema, com muita atenção, muito cuidado e muita sabedoria. Que não seja um tema que nós vamos negligenciar porque se calhar nós não queremos acreditar que nós temos tendência a esse tipo de sentimento. Inveja, 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 inveja. Às vezes custa-nos falar, até mesmo no secreto orar, porque para nós é um sentimento que está distante, só está com as outras pessoas e está muito distante de nos alcançar. Mas esse é um sentimento, como todos os outros sentimentos que fazem parte da essência do homem. Mas a boa notícia é qual? A boa notícia do Evangelho. Jesus. O Senhor Jesus, ele veio, aniquilou o pecado, matou o poder do pecado e nos fez participantes da graça. E dentro disso tudo que nós hoje chamamos a graça merecida, nós temos o privilégio de poder dominar esse mesmo pecado, ou esse mesmo sentimento, que é a inveja. Mas antes disso, antes de nós entrarmos um pouquinho mais nos pormenores, eu gostava de partilhar um texto com vocês que está lá em Tiago. O livro de Tiago ele é chamado de um dos livros práticos. É como o livro de Provérbios do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos o livro de Tiago. É um livro muito prático. É um livro muito prático mesmo para a vida cristã, para os cristãos. No livro de Tiago, no capítulo 3, versículo 13 aos 8, diz assim a palavra do Senhor: quem de entre vós é sabido e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Verso 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Eu vou parar aqui. Eu vou dizer, se vocês têm esse sentimento, se vocês têm essa tendência, não mentem a vós mesmos. Exponham a verdade deste sentimento para que vocês possam tratá-lo. Verso 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. A sabedoria da falsa tendência de achar que esse sentimento não existe
e não é tratado com a verdade e clareza como ele deve ser tratado. Essa sabedoria, ela não é do alto, é terrena, animal e diabólica. Verso 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Ou seja, esse sentimento só produz todas as más coisas. Um sentimento deste tipo que a pessoa não trata, a pessoa alimenta, finge não estar a acontecer, finge não ser verdade, ele vai originar coisas perversas. Presta atenção de como isso é muito sério mesmo, muito sério. Então, vamos prestar atenção nos próximos versículos. Verso 17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável. Muito importante, você pode tratar ela, você pode denunciar ela. Eu tenho um texto que há tempos eu escrevi que dizia: Senhor, denuncia o meu pecado diante dos meus olhos. Porque às vezes nós não conseguimos ver o nosso pecado. Às vezes nós não conseguimos viver o pecado e tratar este pecado. Cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ela é de bons frutos. A sabedoria que vem do alto, a mesma que o Senhor vai dizer, vocês precisam tratar ela com verdade. Vocês precisam olhar para esse problema como um problema. Vocês precisam tratar este sentimento. Ela produz frutos, sem parcialidade. Você não vai olhar para isso, não, isso é relativo, é normal. Não existe isso. Precisa ser tratado. Precisa ser tratado. E sem hipocrisia. É como nós, estamos a viver esse sentimento. Nós temos a consciência que nós estamos a viver esse sentimento. Mas estamos a apontar o dedo para as pessoas que têm esse problema de inveja, como se nós fôssemos isentos, como se nós fôssemos os perfeitos. Esse tipo de sentimento não toca no nosso dedo, não toca na nossa alma, não sobe no nosso coração. Cuidado. Todo pecado não tratado faz morada, ganha força e vai te devorar, vai te dominar. Cuidado com os pecados não tratados. Cuidado com a tendência de pensar que os pecados que têm que se tratar são aqueles que a sociedade colocou na nossa mente, que são os pecados bem grandes, como a prostituição, a masturbação, etc. Existem pecados que estão aí escondidos. Existem pecados que estão aí escondidos. E se eles não forem tratados, eles vão devorar você em qualquer momento. Se você puder, faça jejum. Ore. Clame a Deus. Peça que Deus te ajude a tirar esses sentimentos podres, perversos do teu coração. Último versículo. Ora, o fruto da justiça semeia assim a paz para os que exercitam a paz. Se você exercita a paz, você tem esse sentimento abismal de desejar a paz, o Espírito de paz vai te guiar, vai te perseguir. Nós somos movidos por aquilo que nós temos, sentimos, achamos. Nós somos movidos por aquilo que nós atraímos. Se você atrai paz, você gosta de estar em ambientes de paz, esse mesmo sentimento que é fruto do pecado, da queda do homem, da humanidade, que é uma coisa que é normal, porque o ser humano, ele foi constituído pecador diante de Deus, foi constituído culpado por causa do pecado. Esse sentimento vai sair, ele não vai fazer parte de ti, porque você semeia as coisas com paz e você ama a paz. Você é uma pessoa pacífica, você é uma pessoa que deseja realmente uma atmosfera harmoniosa. Então, é necessário que você pegue esses sentimentos, você trate esses sentimentos.
Mais uma vez, eu vou te dizer, repito, todo sentimento ruim não tratado, todo pecado não tratado, em algum momento ele vai te devorar, ele vai fazer morada, ele vai tomar o lugar, ele vai ser um Deus no teu coração. Então, trate este sentimento. Assim como você trata, se calhar, a orar, Deus, me ajuda a ser uma mulher mais mansa, um homem mais amável. Ore também por isso. Senhor, eu tenho sentido que ultimamente eu tenho invejado, eu tenho olhado, eu tenho cobiçado. Senhor, eu quero tratar isso contigo, eu não quero ter esse tipo de sentimentos. Ore por isso. Ore por isso. Ore por isso. E há tempos eu estava a partilhar com um amigo e nós estávamos assim a falar sobre a questão de algumas pessoas conquistarem algumas coisas e as outras pessoas têm a tendência que nós muitas vezes temos a tendência a dizer foi rápido demais, foram muita pressa. Esses também, tipo, comentários desnecessários que às vezes revelam quem nós somos. Revelam o que está dentro de nós. Revela o que nós precisamos tratar e não, muitas vezes, o estado da pessoa em que nós estamos a apontar o dedo. Mas aquilo revela o nosso estado. O estado do nosso coração. O estado dos nossos sentimentos. Das nossas emoções. É algo que precisa ser tratado. E nesse livro de prática para os cristãos de Tiago, que está no Novo Testamento, existem assim conselhos muito bons e que se nós tomamos o tempo de realmente avaliar, viver e pesquisar e querer realmente entender a complexidade daquilo tudo que foi tratado nesse livro e do que nos foi passado, nós vamos conseguir ter uma visão das coisas mais levisíveis. Vamos colocar esses ensinamentos na praticidade das nossas vidas. O conselho de hoje é: trate o pecado da inveja. Não negligencie esse pecado. É um sentimento que existiu depois de nós termos pervertido. É um sentimento que é real. E se ele não for tratado, ele não vai deixar de existir no teu coração. E você vai ter a tendência de achar que é tudo menos isso, mas é isso. É inveja. O cristão pode ter o sentimento da ira, da inveja, mas ele não pode permanecer com esses sentimentos, ele precisa tratar esses sentimentos. Então não acha porque você invejou, você não é cristão, ou você é menos cristão. Meu querido, meu amado, minha amada, pega no pecado, trata como pecado. Não existem pecados que são para não cristãos e pecados que... O pecado é pecado. E nós precisamos pegar e tratar o pecado como ele deve ser tratado, expondo ele diante de Deus e, se possível, diante dos homens. Aconselhável mesmo. Confessei os vossos pecados uns aos outros para que nós possamos alcançar a misericórdia da parte de Deus. Expõe o teu pecado. Expõe o teu pecado e trata o pecado da inveja. Que não seja algo que você negligencie e deixes que crie raízes no teu coração. Cuidado com as raízes que você pode estar a criar no teu coração. E não tenha vergonha de admitir isso. Até na oração você tem vergonha de admitir isso. Não tenha vergonha de admitir isso. Não tenha vergonha de orar por isso. Não tenha vergonha de pedir ajuda a pessoas idôneas que você sabe que podem te ajudar a interceder por isto. Trata o pecado da inveja. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado as vossas vidas. E compartilha com outras pessoas para que esse pecado seja exposto, evidenciado e tratado. Amém? A paz do Senhor seja com vocês.